Olá, queridos vencedores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para passar um tempo juntos. Espero que você esteja contente, espero que você tenha convidado a tua família para estar conosco. Nós vamos abordar nessa mensagem um tema muito especial, um tema atual, um tema que envolve o nosso dia a dia, as nossas práticas, de forma especial nesse momento em que nós estamos passando bastante tempo em nossas casas. Muito desse tempo que nós gastamos em lugares que têm um potencial perigoso. Nós vamos falar sobre as redes, queridos. Redes, será que aquelas redes que nós descansamos no final de semana? Ou será que as redes de pesca? Não, nenhuma delas, mas nós vamos sim ver algumas semelhanças que essas redes, tanto a rede de descanso quanto a rede de pesca, têm com as redes sociais. Amém? Uma das coisas que nós vamos começar aqui, assemelhando, tirando conclusões, é que tanto a rede de descanso quanto a rede de pesca, elas têm um potencial para segurar as suas presas lá. Vamos tratar dessa maneira, tratar como se fossem presas. Quando nós vamos para a rede depois do almoço do domingo, é difícil sair de lá, né? E quando um peixe cai numa rede, nós vamos usar essa realidade natural. Dificilmente ele também sai daquele lugar. Você concorda comigo que nós passamos muito do nosso tempo em frente à TV, com um smartphone na mão, acessando essas redes sociais, e além das redes sociais ainda temos outras programações que realmente são tão intuitivas que nos prendem diante delas, como os videogames, por exemplo. Nós vamos, queridos, ver algumas semelhanças dessa rede natural que é usada para a pesca, para então aprendermos a tirar lições dessa situação que pode ser perigosa para mim e para você. Uma das coisas interessantes que eu gostaria que você descobrisse é que as redes de pesca, elas são feitas com material transparente, e esse material transparente tem um objetivo que é justamente fazer com que essa presa não a perceba. Por esse motivo, qualquer espécie que esteja ali descuidada cairá e se tornará uma vítima. As redes sociais têm também esse aspecto. O conteúdo que é produzido é pensado, é planejado, é feito baseado em pesquisas para cada público, e muitas vezes nós caímos nessa cilada, nós nos prendemos em algumas situações que realmente são difíceis de sair. Amém? Sempre existe uma isca, existe alguma coisa que nos atrai para a rede, e essas iscas, elas muitas vezes são mensagens subliminares, mensagens que têm uma aparência de bem, mas que no fundo são maus. Mensagens subliminares são mensagens ocultas que muitas vezes dirigem o nosso coração, dirigem o nosso comportamento, dirigem os nossos sentimentos sem que nós mesmos possamos percebê-la. Fique atento, queridos. É importante que você saiba mais sobre mensagens subliminares para que você, quando estiver diante das redes sociais, não se torne uma vítima. Amém? Você já pensou que essas redes naturais, que são usadas para a pesca, no fundo, elas são armadilhas? E será que é demais pensar que as redes sociais em muitos momentos são para nós também armadilhas? Muitas pessoas de todas as faixas etárias, inclusive adultos, têm caído nessas armadilhas. Você percebeu em algum momento que estava caindo em alguma armadilha? Você já acessou conteúdo proibido, conteúdo que irá interferir no teu relacionamento com Deus, conteúdo que de alguma maneira fez você pecar? Isso são armadilhas. E nesse aspecto, as redes naturais de pesca se assemelham muito com as redes sociais. Queria mostrar para você uma situação muito interessante. No reino natural, em relação às redes de pesca, há poucas espécies que conseguem se desvencilhar dessas armadilhas. E que espécies são essas? Quais são as qualidades que essas espécies têm que possibilitam que elas se desvencilhem dessas armadilhas? Elas sabem nadar para trás, por isso conseguem se desvencilhar dessas armadilhas. E o que isso tem a ver comigo e com você? A pergunta que eu te faço agora é:
Você sabe o momento de parar? Você sabe o momento em que deve retroceder, em que deve abandonar aquele lugar, em que deve sair da frente, de uma televisão ou de um computador ou de um smartphone? Você sabe, o efeito de se arrepender daquilo que se está fazendo? Quantas vezes a tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, pessoas que realmente amam você já disseram para você parar, para você diminuir essa intensidade? Você foi sábio e levou em consideração esse conselho? Se você foi sábio e levou em consideração esse conselho, talvez você se assemelhe com essas espécies que sabem o momento de parar. A maioria das espécies, quando se veem em perigo, elas avançam e elas rapidamente se envolvem nas malhas dessa rede e dificilmente sairão de lá. O meu conselho para você nessa noite é que você aprenda a parar, aprenda que há limites, que quando nós avançamos alguns limites, nós estamos colocando a nossa vida natural e espiritual em risco. Amém? Descubra, querido, que muitos dos comportamentos ruins que as pessoas têm, e isso vale para todas as faixas etárias, são adquiridos por excesso de exposição a redes sociais. Se não é por excesso de exposição a redes sociais, é por exposição a redes sociais erradas, a redes sociais que têm conteúdo que prejudicam a nossa vida com Deus e a nossa vida com as pessoas. Presta atenção nesse detalhe, para que você também não crie maus hábitos, para que você também não adquira problemas a partir dessa exposição em excesso ou a partir da exposição a conteúdos errados. Queridos, eu não quero que você pense que eu estou dizendo para você abandonar as redes simplesmente, que você precisa ser uma pessoa ultrapassada, que você precisa apenas ler livros ou coisas assim. Eu quero que você saiba, querido, que nós podemos sim ter um acesso saudável a todos os tipos de mídia. Nós precisamos, na verdade, ter autocontrole, nós precisamos, na verdade, ser conduzidos, alinhados, dirigidos pelo Espírito Santo para saber os nossos limites. Quem não sabe os seus limites cairá nessas armadilhas. Então não é o caso de você abandonar ou de nunca mais acessar, e não é o caso de que tudo que está nas redes sociais seja pecado, mas eu quero que você saiba uma coisa: apesar das redes sociais não serem para o inferno, nas redes sociais você pode se encontrar com Ele, se você não souber acessá-los. Amém? Gostaria de fazer algumas perguntas para você nesse momento. Perguntas que serão determinantes para saber se você tem uma vida saudável em relação às redes sociais. E a primeira pergunta é: quem você segue nas redes sociais? Quem você curte? O que você curte? E outra pergunta que eu gostaria que você prestasse bastante atenção: para onde estas pessoas que você segue estão indo? Você já parou para pensar, querido, que se você está seguindo alguém, naturalmente, automaticamente você chegará no mesmo lugar que essa pessoa? Como duas pessoas que estão caminhando no mesmo caminho podem chegar em lugares distintos? Se você está seguindo alguém que está caminhando na direção de Deus, automaticamente você também chegará até Deus. Mas se você está seguindo alguém que está indo na contramão da vontade de Deus, infelizmente a realidade é essa, que você também chegará nesse alvo que é contrário à vontade de Deus. Então, pare agora e pense: para onde estão indo as pessoas que você curte? Para onde estão indo as pessoas que você segue? Para onde e que tipo de alvo elas têm? Isso é importante demais para que nós ignoremos essa realidade. Amém? Se você julgar as atitudes dessas pessoas, automaticamente você irá julgar as suas próprias atitudes. Sabe, querido, que é interessante? Muitas vezes nós julgamos as atitudes daqueles que nós seguimos, daqueles que nós imitamos, e nós os condenamos, mas muitas vezes não percebemos que as nossas atitudes são semelhantes. É o mesmo caso do caminho. Se você está seguindo alguém, você chegará no mesmo lugar que ela, e se você tem as mesmas atitudes que essa pessoa tem, você também vai se ver muitas vezes embaraçados, como essas pessoas poderão se embaraçar. Gostaria de ler para você agora, querido, alguns versículos que vão nos ajudar a entender melhor qual é a proposta de Jesus para mim e para você.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34 dizem assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Veja que interessante, querido. Embora talvez você pense, pastor, essas pessoas que eu sigo, essas pessoas que eu curto, não são minhas companhias, não são meus amigos. Querido, na verdade são sim. Se você tem algum tipo de relacionamento com alguém, esse relacionamento ele interfere na tua vida, seja para bem ou para mal. Alguns relacionamentos interferem num nível mais alto, outros relacionamentos interferem num nível mais baixo, mas inevitavelmente acabam interferindo. E o conselho da palavra é: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora, ficou mais claro para nós aquilo que nós já falamos anteriormente, que nós acabamos adquirindo alguns hábitos por excesso de exposição às redes sociais. E o conselho aqui de 1 Coríntios capítulo 34 é: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Nós poderíamos falar um pouquinho diferente. Como pessoas sábias, sensatas, como jovens, adolescentes, crianças e adultos sábios, nós vamos recuperar o nosso bom senso e vamos diminuir a nossa exposição às redes sociais. Vamos deixar o Espírito Santo controlar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos acessos, os nossos cliques. Amém? Outro texto importante, quero que você acompanhe comigo, é João capítulo 14, versículo 28, que diz assim: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Queridos, Jesus sempre nos convidou a segui-lo. Nós vemos na palavra de Deus que multidões seguiam Jesus. Por alguns momentos nós vemos os discípulos seguindo Jesus a todo tempo. Nesse momento eu quero que você pense: eu sou um discípulo de Jesus ou eu sou alguém que faz parte das multidões? Se eu sou alguém que faz parte das multidões, isso significa que eu sigo Jesus em alguns momentos, e esses momentos são justamente aqueles momentos bons. Você vê a multidão seguindo Jesus quando ele está distribuindo pão e peixe. Você vê as multidões seguindo Jesus quando Jesus está fazendo milagres. Mas os seus discípulos seguem Jesus até a cruz. Os seus discípulos seguem Jesus nos momentos adversos. E sabe o que está acontecendo, querido? Talvez seja esse o meu caso ou o teu caso. Muitos estão seguindo Jesus quando não estão nas redes sociais. As redes sociais têm muitas vezes nos tirado da presença de Jesus. E mais ainda interessante é que Jesus está dizendo que se você o segui-lo, você irá até o Pai. Ele diz assim: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai. Lembra que nós falamos há alguns minutos que se nós andamos no mesmo caminho de alguém, inevitavelmente nós vamos chegar no mesmo lugar? Se você seguir Jesus, não nas redes sociais, mas na vida real, na vida espiritual, você chegará no mesmo lugar que Ele, no Pai. Esse é o nosso alvo, esse é o meu convite para você. Siga Jesus por onde quer que Ele for, que você vai chegar no mesmo alvo que Ele. Um dia estará com Deus eternamente, desfrutando de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Para nós encerrarmos, queridos, eu quero ler um último texto que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu vou ler novamente, porque o que diz aqui nesse versículo é muito importante. E disse Jesus, disse para quem? Para mim e para você: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu preciso, querido, que você perceba que Jesus está convidando você para segui-lo, não nas redes sociais mais uma vez, mas para segui-lo no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da obediência,
no caminho de ser um pescador e de não ser a pesca, de ser alguém que vai salvar vidas e não perder a vida. Querido, preste atenção no que é o alvo de Jesus nesse momento. Ele diz, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Essa é a realidade, porque muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores por profissão. E o que eles fizeram ali, na prática, nós podemos fazer na fé. Eles deixaram as redes de pesca para seguir Jesus. Eu quero desafiar você a deixar algumas redes sociais tua para seguir Jesus. Se essas redes atrapalham o teu relacionamento, elas devem ser deixadas. Se você está gastando muito tempo diante dessas redes sociais, você precisa então ter tempo para seguir Jesus, para ler a sua palavra, para orar, para realmente cumprir o teu chamado. Jesus nesse momento estava chamando os seus discípulos para uma missão. Sabe, querido, existem muitas pessoas que abortaram o chamado, que estão deixando de cumprir a sua missão por causa das redes. Alguns porque estão nas redes de descanso. Alguns porque se embaraçaram nas redes sociais. Muito importante esse tema. Espero que você tenha curtido, que você realmente siga Jesus, porque Ele vai para o Pai e eu e você precisamos também chegar nesse mesmo destino. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, oramos ao Senhor para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor nos faça prudentes, que o Senhor nos faça realmente atentos, para que nenhum tipo de rede, Senhor, seja uma armadilha nas nossas vidas. Que o Senhor seja a coisa mais atraente, o lugar onde nós gostamos mais de estar. Pai, que nossas vidas sejam também como a Tua casa favorita. Que nenhuma estratégia do inimigo nos tire da Tua presença, que nada nos chame mais atenção do que o Seu Espírito Santo. Pai querido, no nome de Jesus, santifica o nosso coração, santifica nossas mentes e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que nós sejamos atraídos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe tua vida, fique com Deus, tenha um ótimo final de noite. Abraços!